Em nome de Jesus. Vamos orar ainda. Feche seus olhos aí onde você está. Respire fundo. Aquiete um pouco aí a sua alma. No nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Ele está aqui nesse lugar. Senhor, mais uma vez nós nos achegamos a Ti para clamar a Ti na pessoa do Teu Espírito Santo. Que mais uma vez venha sobre nós, Senhor. Que olhe para nós, Senhor Jesus, mas ainda mais olhe para o nosso interior, Senhor. Olhe, Senhor Jesus, para esse território da nossa alma, para esse terreno da nossa alma. E que nesse momento, Pai, cada pessoa que aqui está e aqueles que nos assistem, possam, ó Deus, depositar toda a confiança em Ti. E possamos lançar toda a nossa ansiedade, Pai, diante de Ti. Porque Tu tens cuidado de nós. Tu tens sido, ó Deus, um Deus em extremo zeloso para conosco. Então, que essa noite possamos confiar mais uma vez em Ti, Senhor. Aquilo que nos perturba, aquilo, ó Deus, que tem, ó Deus, tirado o nosso equilíbrio, a nossa tranquilidade, aquilo que tem roubado o nosso sono, que possamos entregar diante de Ti nesse momento, Pai. E eu quero Te pedir, Espírito Santo, derrame paz, confiança, derrame, Senhor Jesus, ó Deus, um derramar de fé, Pai, de crédito em Ti, Pai. Porque nós não podemos fazer de Ti mentirosos, porque Tu és fiel naquilo que Tu prometestes, e a Tua palavra é digna de inteira aceitação. Então, nesse momento, encontra em cada coração uma terra fértil, uma terra preparada, arada, pronta para receber a boa semente. E nós repreendemos as aves de rapina que tentam, ó Deus, arrebatar, ó Deus, a semente, Senhor. E no nome de Jesus, traga cativo mente e coração, agora, a voz e ao sopro do Teu Espírito Santo. Ilumina os olhos do nosso coração e nos dê espírito de revelação e de entendimento, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Deixa eu falar. Hoje eu vou estar ministrando para vocês a respeito de uma palavra que ela se intitula como o campo de Anatote, né? Eu e alguns pastores, alguns apóstolos da cidade, nós temos feito já 4 sábados, todas as semanas, na viração do dia, no término do Shabat, nós temos feito atos proféticos na cidade. Já fizemos 4 atos proféticos, né? Semana retrasada nós fizemos um ato profético no aeroporto da cidade, porque o aeroporto tem um significado, porque é uma porta de entrada sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, né? É algo que vem de fora, é algo que vem, né? E nós estávamos ali profetizando sobre a nossa cidade, sobre os céus que estão sobre a nossa cabeça. E o Senhor me trouxe essa palavra. O Senhor me falou sobre essa palavra, o campo de Anatote. E eu guardei essa palavra e fui me debruçar em cima dela. E aí o Senhor me dirigiu para estar ministrando essa palavra hoje para você. Amém? Então, no nome de Jesus, se prepare. É uma palavra muito diretiva. É uma palavra simples, mas muito encorajadora e de abrir os nossos olhos nesse tempo que nós estamos vivendo. Amém? Então, vamos abrir lá no livro de Jeremias, capítulo 11. A gente vai hoje navegar sobre o livro do profeta Jeremias. Jeremias, capítulo 11, a partir do verso 21.
Amém. Jeremias 11, a partir do verso 21. Bem, está aí na tela, aí você acompanha também comigo. E vamos lá. Diz o seguinte: portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, que procuram a tua morte e dizem: não profetizes em o nome do Senhor, para que não morras às nossas mãos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os punirei, os jovens morrerão à espada, os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome, e não haverá deles resto nenhum, porque farei vir o mal sobre os homens de Anatote no ano da sua punição. Ok? Então o que é que acontece? Jeremias tinha recebido uma palavra de juízo sobre os homens de Anatote. E esses homens, eles estavam proibindo Jeremias de profetizar essa palavra, porque era uma palavra de juízo. E aqueles homens de Anatote, ele disse: olha, você não vai profetizar em nome do Senhor, porque senão nós vamos te matar. E Jeremias, ele não negligenciou seu chamado profético e entregou essa palavra. Mesmo sendo uma palavra dura, ele entrega essa palavra aos homens de Anatote, aos moradores de Anatote. Mas é importante também você ter um entendimento desse tempo que Jeremias ele se encontrava, e ter um breve briefing sobre a situação e o cenário do profeta Jeremias, tá? Primeiro, Anatote era um vilarejo que ficava entre 3 a 5 quilômetros de Jerusalém, tá? Era uma cidade que, quando Josué ele fez a partilha da terra, né, quando eles adentraram a terra de Canaã e fizeram a distribuição das tribos, esse lugarejo foi um lugarejo que foi dado para os filhos de Arão, para os sacerdotes. E desde então, Anatote sempre foi uma aldeia, um vilarejo de sacerdotes. Era um local onde as famílias sacerdotais, elas passaram a habitar. E Jeremias, antes de ser profeta, antes do chamado profético, ele era sacerdote. Jeremias foi um sacerdote profeta, né? E outros homens também, alguns valentes de Davi, saíram também de Anatote, né? E Jeremias, quando Jeremias nasceu, ele nasceu basicamente ainda no reinado de Manassés. Manassés foi o primeiro filho que herdou o reinado de Ezequias, que foi aquele rei que o Senhor manda o profeta Isaías lá na sua casa e diz: olha, põe ordem à tua casa, porque certamente tu morrerás e não viverás. E aí ele se quebranta diante do Senhor, pede misericórdia, pede para que o Senhor lembre da fidelidade dele. E aí o profeta Isaías volta no meio do caminho e dá mais 15 anos de vida para ele, né? Mas naquele tempo, simplesmente diante desse acontecimento, todos ficaram sabendo desse acontecimento, houve uma visita de nobres, de príncipes da Babilônia, que foram visitar Ezequias. E Ezequias abre a sua casa, abre os seus palácios, abre os seus tesouros, abre o seu arsenal de guerra, e toda a Babilônia conhece tudo o que tinha no palácio e quais eram as riquezas e quais eram as armas de guerra que Ezequias tinha. E depois disso Isaías chega para ele: o que foi que tu fizestes? Tu deixastes a Babilônia entrar na tua casa, tu deixaste a Babilônia adentrar o palácio.
Eu quero te dizer que isso vai te custar caro. Libera uma palavra: olha, a tua descendência vai ser levada cativo, ela será uma descendência estéril, serão eunucos, estarão presos à Babilônia. E depois disso, né, Ezequias ainda, com um mau entendimento, ele chega e diz: olha, contanto que isso não aconteça no meu reinado, se vai acontecer nas minhas gerações. E aí Ezequias, ele sai completamente dessa rota de não entender que aquilo que nós fazemos aqui, ela tem, na verdade, uma consequência nas gerações seguintes. E aí o reinado de Manassés foi terrível. Foi um dos piores reis sobre Judá, né? Manassés levanta postes ídolos, sacrifica a Baal, sacrifica os seus próprios filhos no vale de Inom ao deus Moloque. Então foi um reinado terrível. Daí então começa o chamado do profeta Jeremias. E depois do profeta Jeremias, mais ou menos uns 4 a 5 reis reinaram durante o seu ministério profético, né? Durante todo esse período. E aí teve o profeta Josias, que foi um bom rei, né? O rei Josias. Mas aí depois teve Joaquim, teve foram vários reis. Jeoacás, Joaquim e por fim Zedequias, né? É muito Jeó. Então, depois que Jeremias ele recebe essa palavra de Deus sobre o juízo de Anatote, muitos anos se passaram até chegar ao reinado de Zedequias. E agora eu quero ler a respeito do reinado de Zedequias e o que é que acontece. Vamos lá agora para Jeremias capítulo 32. Jeremias 32, a partir do verso 1. Tá? A gente vai ler esse texto, mas é um texto importante para que você tenha a ciência de todo o cenário ao qual Jeremias ele estava envolvido. Tá bom? Vamos lá. 32, a partir do verso 1, para que você entenda. Diz o seguinte: palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor no ano 10º de Zedequias, rei de Judá, ou 18º de Nabucodonosor, que era rei da Babilônia. Verso 2, presta atenção ao verso 2. Ora, nesse tempo, o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém. Olha só, o exército da Babilônia já estava cercando Jerusalém. Jeremias, o profeta, estava encarcerado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá. Pois Zedequias, rei de Judá, o havia encarcerado, dizendo: por que profetizas tu que o Senhor disse que entregaria esta cidade nas mãos dos reis da Babilônia, e a ele a tomaria? Que Zedequias, rei de Judá, não se livraria das mãos dos caldeus, mas infalivelmente seria entregue nas mãos do rei da Babilônia, e com ele falaria boca a boca, e o veria face a face, e que ele levaria Zedequias para a Babilônia, onde estaria até que o Senhor se lembrasse dele, como este disse: e ainda que pelejasses contra os caldeus, não serias bem-sucedidos. Disse, pois, Jeremias: veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Isso já era uma outra palavra que Jeremias havia recebido, tá? Que palavra foi essa? Que outra palavra foi essa? Verso 7. E aí diz: eis que Hananel, filho de teu tio Salum, virá a ti dizendo: compra o meu campo que está em Anatote, pois a ti, a quem pertence o direito de resgate, compete comprá-lo.
Veio, pois, a mim, segundo a palavra do Senhor, Hananel, filho de meu tio, ao pátio da guarda, e me disse: compra agora o meu campo, que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de posse e de resgate, compra-o. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Comprei, pois, de Hananel, filho de meu tio, o campo que está em Anatote, e lhe pesei o dinheiro, 17 siclos de prata. Assinei a escritura e fechei-a com o selo. Chamei testemunhas e pesei-lhe o dinheiro em uma balança. Tomei a escritura da compra, tanto a selada, segundo mandam a lei, e os estatutos, como a cópia aberta. Amém? Até aí. Agora deixa eu explicar aqui o que tinha acontecido. Jeremias, ele tinha falado e estava liberando uma palavra profética sobre Judá e sobre Jerusalém, onde Zedequias nessa época era o rei de Judá. E a palavra que o Senhor havia dado para Jerusalém era que o rei da Babilônia, ele iria conquistar a Jerusalém. Ele iria derrubar os muros de Jerusalém. Ele iria tomar posse e iria levar o povo cativo para a Babilônia. E o rei Zedequias também seria levado cativo para a Babilônia. E essa era a palavra de juízo também para Judá e Jerusalém, visto que o povo havia se afastado de Deus. E depois ele fala, olha, visto que o povo se afastou, o povo levantou postes ídolos, o povo tem sacrificado ofertas a Baal, esse povo, ele também tem ofertado seus filhos e filhas como sacrifício no vale de Inom ao deus Moloque. Eles têm feito coisas abomináveis e têm me trazido a ira. Têm feito da cidade que eu tinha estabelecido e levantado para ser o lugar da minha adoração. Eles têm levantado, na verdade, a adoração a Baal e a outros deuses. E isso tem me trazido a ira e a indignação. Por conta disso, eu irei permitir que a Babilônia entre, destrua Jerusalém e esse povo seja levado cativo para a Babilônia. Então essa palavra era a palavra que Jeremias estava liberando para toda a Israel, para Judá, para os 2 reinos que ainda existiam. Mas era uma palavra dura. E o rei Zedequias, ele disse, não, tu não podes profetizar essa palavra. Essa palavra não vai se cumprir. Jamais esse povo irá conquistar, irá derrubar os muros de Jerusalém. Mas no verso 2 você viu que os exércitos da Babilônia já haviam cercado, se aproximado de Jerusalém. Mas Zedequias, ele simplesmente não, está tudo bem, vamos continuar vivendo essa mesma vida, vamos continuar ainda, simplesmente adorando ainda outros deuses, fora completamente dos princípios do Senhor. Vamos continuar vivendo essa vida desregrada, essa vida que tem sido e tem incitado a ira do Senhor. Zedequias não queria que Jeremias profetizasse essa palavra dura, inclusive contra ele. O que é que ele fez? Pegou Jeremias e prendeu, encarcerou ele lá dentro do pátio de Judá, dentro do seu palácio. E Jeremias não podia sair. Ficou impedido de levar essa palavra de juízo e de arrependimento para o povo de Israel, porque ele ficou preso. Jeremias talvez tenha sido um dos profetas que mais ficou preso, nos seus reinados todos. Ele começava a liberar a palavra de Deus, o povo não suportava a palavra de juízo, palavra de correção, palavra de exortação. E queridos, não é diferente ainda, porque tem muito pouca gente que suporta a palavra de correção, quer viver a vida do mesmo jeito, não quer mudança, não quer ser confrontado, e acha que do jeito que está vivendo está tudo bem. E quando vem uma palavra de confronto, incomoda.
né? Não querem ouvir essa palavra de conforto. Essa era a realidade de Jeremias. Mas Jeremias, estando lá, no pátio do palácio do rei Zedequias, preso, veio a ele uma outra palavra. E a palavra que veio a ele é que, olha, o teu primo Hananel, filho de teu tio Salum, ele vai vir e vai te oferecer um campo de Anatote. E você vai comprar esse campo. Você vai pagar por esse campo. E você vai lavrar uma escritura desse campo. E você vai selar com o selo, vai registrar publicamente para declarar o seu direito de resgate dessa terra. E vai pegar essa escritura, vai colocar dentro de uma botija, para que ela seja conservada dentro dessa botija. Agora, esse cenário que eu acabei de ler para vocês, com um ano depois, porque a Babilônia já estava cercando Jerusalém. Exatamente um ano depois, a Babilônia entra em Jerusalém. E eles derrubam os muros de Jerusalém. Eles queimam Jerusalém. E eles levam o povo exilado como escravos para serem cativos na Babilônia. Jeremias havia recebido já essa palavra de Deus. Ele sabia o que iria acontecer. E assim como ele liberou uma palavra lá para os homens de Anatote, ele já havia liberado uma palavra para os homens de Anatote. Olha, vocês são homens maus. Os jovens de você, eles serão levados cativos. Vão passar por fome, vão passar por dificuldade. E os homens lá de Anatote já não queriam. E ameaçaram até Jeremias de morte. Olha, você não vai liberar essa palavra aqui não. Na terra de Anatote. E a mesma coisa acontece lá em Jerusalém. Quando Jeremias vai para Jerusalém entregar uma palavra que Jerusalém iria ser tomada pela Babilônia. Agora, imagina agora esse cenário. Jeremias, ele sabia que a terra ia ser tomada pela Babilônia. A terra ia ser destruída, ia ser queimada. As casas queimadas, os muros derribados. O povo, muitos morreram e outros, aqueles que restaram, iam sido levados como escravos para servir ao rei da Babilônia. Ele sabia tudo o que iria acontecer, mas o Senhor havia dado para ele uma palavra. Jeremias, é o seguinte, que mesmo diante dessa situação, o teu primo vai vir aqui para te oferecer um campo, um pedaço de terra, e você vai comprar esse pedaço de terra. Agora imagine aqui o cenário, não no campo espiritual, mas no campo de um investimento. No campo de um investimento imobiliário. Um tempo de oportunidade. Tá certo? Quando nós chegamos aqui, trazendo essa realidade para cá, quando nós fizemos a nossa primeira reunião aqui, veio para cá quem tinha fé para vir. Primeiro porque isso aqui era um charco. Sabe o que era um charco? A nossa primeira reunião aqui, nós fizemos em cima de um caminhão com guarda-chuva, porque se a gente pisasse ia ficar até o joelho de lama. Fizemos a nossa primeira reunião, debaixo das sombrinhas, né? Estão aqui alguns remanescentes dessa primeira reunião, né? Socorro estava nessa primeira reunião, não estava, Socorro? Socorro estava. Carmen também, né? Olha aí, tem um bocado de gente. No final de semana seguinte, a gente armou uma tenda exatamente aqui nesse lugar. 4 pedaços de pau e uma lona azul em cima e começamos a igreja. O Loreto aqui para dentro
Eram os terrenos que ninguém imaginava que isso aqui iria ter valor. Isso há mais de 20 anos atrás. Ninguém imaginaria que isso ia valorizar. Ninguém imaginaria que a MRV ia construir condomínios. Quem tinha visão de comprar um terreno, hoje está muito bem. Porque se você for ver o preço dos terrenos aqui agora, e a construção de condomínios em condomínios, já tem escassez de terreno. Estão supervalorizados, né? Se a gente tivesse, né, dinheiro, cash e visão, tínhamos comprado muitas coisas aí para dentro. E hoje a visão seria outra e a condição seria outra. Por quê? Porque isso é oportunidade, né? Oportunidade de saber quem teve aqui até alguns anos atrás, sabendo dos projetos que iriam ser construídos e conseguiu comprar, está bem, está valorizado isso, né? Mas, queridos, imagina a situação de Jeremias, era completamente inversa. Ia ter guerra. Jerusalém ia ser destruída. Era a mesma coisa que eu chegasse para você hoje e dissesse, olha, vou te oferecer uma oportunidade imperdível de compra de terreno, concorrendo aqui com o Sam, né? Porque se você quiser comprar terreno, fale com o Sam. Serra Negra, Maragogi, Pau d'Alho. Propaganda aqui, meu irmão, direto no YouTube, é brincadeira. Mas veja bem, estou aqui, a minha oferta era te oferecer hoje um terreno imperdível lá nos escombros da Síria. Quem é que queria comprar um terreno lá na Síria? A Síria lá destruída, depois da guerra, uma situação terrível, eu iria te oferecer um terreno lá na Síria. Era a mesma coisa. O cenário era esse, mas Deus traz uma palavra para Jeremias e diz, olha, você vai comprar esse terreno. Você vai comprar esse campo e você vai pagar por esse campo. Talvez muitos poderiam ser os questionamentos de Jeremias, porque primeiro ele havia profetizado sobre Anatote, sobre a aldeia de Anatote, sobre o povo, os homens de Anatote. Depois, Jeremias havia profetizado sobre Judá e Jerusalém. A Babilônia vai entrar e vai destruir tudo. E vem o Senhor e traz uma outra palavra para ele. Vai destruir tudo. Mas você vai comprar lá esse campo que o teu primo está oferecendo. Porque sobre você há o direito de resgate desse campo. Eu vou dizer depois o que significa esse direito de resgate. Tá certo? E você vai comprar esse terreno. Me diga uma coisa, qual seria o valor de um terreno onde o terreno estava sido completamente ameaçado de ser tomado, de ser conquistado por uma outra nação, por um outro império? E o império ia ter domínio sobre esse terreno, sobre tudo. Que valor? Esse terreno não valia nada. Mas Deus traz uma palavra para Jeremias e diz, Jeremias, você vai comprar. Pega, junta tuas moedas aí de prata, pesa na balança, e tem mais, pega testemunha, vai ter que ter testemunha, para que você vai pagar. E não somente isso, lavra uma escritura pública e sela ela. E coloca ela dentro de uma botija porque ela precisa ser conservada. Talvez, queridos, Jeremias, ele talvez não tenha entendido nada. Ele não tenha compreendido, porque deixa eu lhe falar uma coisa, às vezes Deus pede coisas para nós que são irracionais. Ei! Deus às vezes nos pede coisas que são incompreensíveis, que são ilógicas, que nós não conseguimos alcançar, e que nós iremos
realizá-las apenas por obediência. E essa voz nítida de Deus, ela precisa ser muito, muito apurada dentro de nós. Porque se eu, pastor, chegasse para você e dissesse: Manu, tem um negócio para ti, eis que diz o Senhor, canta, supre as névias, eis que eu te digo, tem uma oportunidade para ti. E aí eu trago, uma bucha de canhão para Manu comprar. Imagina isso, gente. Em outras palavras, foi isso que aconteceu. E Jeremias tinha a consciência de que Deus havia trazido uma palavra para ele. Mesmo que ele não compreendesse. Mesmo que houvesse uma palavra dizendo que vai destruir tudo, vai acabar tudo, mas você vai ter que comprar. Não interessa o que vai acontecer. Porque talvez seja insano. Mas Jeremias sabia da convicção da voz do Senhor e ele investiu sobre uma terra que talvez não valesse nada. Apenas debaixo de uma palavra de Deus. E sabe por quê, irmãos? Escuta o que eu vou te dizer agora. Você sabe o que é que significa Anatote? Pode pesquisar depois. Anatote, ela significa o lugar onde as orações são respondidas. Anatote, o lugar onde as orações são respondidas. Essa terra. E tem mais. Anatote foi o lugar onde Jeremias nasceu. Jeremias também nasceu em Anatote. Ele foi um profeta rejeitado na sua própria casa. Ele foi um profeta que queriam matar ele dentro da sua própria aldeia. Porque às vezes os profetas de casa, eles são mais perseguidos em casa do que em outro lugar. E essa era a realidade de Jeremias. E queridos, o que é que isso significa para nós? O que significa para nós é que um profeta de Deus, ele jamais abre mão da sua terra. Um profeta de Deus, ele jamais, ele desiste do seu território. Um profeta de Deus, jamais ele abandona o lugar do seu nascedouro. Um profeta de Deus, ele não abre mão, mesmo sabendo que a sua terra, ela vai ser possuída, ela vai ser destruída, ela vai ser queimada, ela vai ser subjugada, mas mesmo assim, ele não abre mão do seu território. E só uma visão profética pode gerar esse entendimento. Que entendimento? O entendimento, querido, que o território da nossa origem, ele não pode ser esquecido. Que a nossa casa, ela não pode ser abandonada. Que nós não podemos abrir mão da nossa casa. Você entende que Jeremias, ele nasceu em Anatote. E Deus, ele mandou pagar um preço por Anatote. No momento em que não valia nada. No momento de total desvalorização, no momento insano, no momento irracional de se pagar algo. Era a mesma coisa aqui no momento onde estava o mar avançando, todos os apartamentos da orla não estavam valendo nada, porque o mar estava avançando.
era adquirir e comprar algo que você sabia que estava completamente desvalorizado. Mas um profeta de visão, ele não abre mão, ainda que a sua terra tenha sido devastada. Mas ele entende, porque a palavra que veio para ele foi que, olha, a ti será dado o direito de resgate. Diga resgate. E o Senhor estava trazendo essa palavra para ele, enquanto ainda não havia acontecido. Ele não poderia esquecer de Anatote. Anatote não era um lugar qualquer. Anatote era uma terra de sacerdote. Anatote foi um nascedouro de profeta. Anatote é o lugar onde as orações são respondidas. Ele não poderia abrir mão profeticamente. E ele pagou um preço por Anatote. Ele pagou um preço mesmo quando ela nada valia. Ele fez uma escritura pública com testemunhas. E talvez as pessoas que ali estavam como testemunha, e o escriba do cartório poderia estar falando para ele: esse cara enlouqueceu agora de vez. Mas existia algo a mais. Sabe por quê, queridos? Porque essa é a essência do reino. Essa é a filosofia do reino. Essa é a filosofia do descendente de Davi que nós acabamos de cantar. Aquele que ofereceu algo para quem nada valia. Que ofereceu um resgate para quem não merecia, que pagou um preço por alguém que não valia preço nenhum. Essa é a filosofia do reino. É resgatar algo que ninguém acredita. É resgatar um terreno assolado, destruído. E nós fomos esse terreno assolado e destruído que alguém resolveu resgatar por um preço. Eu quero te dizer essa noite, queridos, que só uma visão profética de Deus resgata algo que não tem valor. Algo que vai ser destruído, devastado, queimado. Só uma visão profética tem condições de oferecer um sacrifício, de pagar um preço. Você está entendendo? Jeremias, ele pagou um preço por algo que não tinha preço e que não tinha valor. E queridos, isso fala da nossa missão. Porque a nossa missão, enquanto Deus nos coloca na missão do nosso ID, nós entramos em campos e terrenos desolados, sim ou não? Destruídos, devastados, queimados, e que ninguém poderia oferecer uma oportunidade, uma esperança, um crédito, uma confiança. E nós temos que nos levantar como profetas semelhantes a Jeremias para pagar um preço por algo que não tem valor. Essa é a essência do reino. E eu quero te dizer essa noite, essa é a essência daquilo que o Senhor tem nos chamado. O Senhor tem nos chamado.
O Senhor está te acordando, não com uma visão de comuns, mas com uma visão de incomuns, para que você possa também pagar um preço por um território devastado. E talvez esse território devastado seja o teu casamento, seja a tua casa, seja a tua família, seja o teu relacionamento com os teus filhos. Talvez Anatote seja esse lugar e que está exigindo de você acreditar e pagar um preço de algo que talvez aparentemente não tenha solução, de algo que o inimigo vai entrar e vai tomar posse, vai destruir, já tenha levado cativo a muitos, mas debaixo de uma visão profética, você vai se levantar, porque essa terra, ela se chama o lugar onde as orações são respondidas, e você não pode abrir mão dela. E profeticamente você vai levantar uma escritura, você vai declarar com testemunha aí diante de Deus, selado diante do Senhor, que você não vai abrir mão dessa terra chamada Anatote. Eu estou aqui essa noite para declarar a você que o Senhor tem demonstrado e tem trazido essa visão e esse entendimento aos teus olhos, que nós não podemos desistir de Anatote. Não podemos. Mesmo que ela esteja passando por um período de cativeiro, foram 70 anos de cativeiro, mas havia sido liberada uma palavra, havia sido pago um preço, havia sido lavrada uma escritura de resgate e uma escritura de posse. E eu quero te dizer uma coisa. Hoje o nosso campo de Anatote, ele se chama Brasil. Uma terra que há 30 anos foi desolada, devastada, destruída, sucumbida. Mas eu quero te dizer, hoje Anatote para nós é o lugar onde as orações são respondidas. É o lugar de um povo que tem uma visão profética e que não desiste. É o lugar de um povo que tem feito um decreto e uma escritura diante de Deus, declarando que da mesma forma que ela caiu, o Senhor há de soerguer, o Senhor há de levantar, o Senhor há de restaurar, o Senhor há de trazer de volta o povo que saiu, que desacreditou, e que da mesma forma que em Sião o povo foi espalhado, o povo foi disperso, eu quero te dizer também que no Brasil muitas pessoas, muitas famílias saíram do Brasil porque não acreditaram mais no Brasil. Mas eu quero te dizer, em Anatote, o Brasil será o Anatote que será reconstruído, e esse povo que saiu, ele há de voltar para tomar posse agora, não de uma terra devastada, não de uma terra destruída, mas de uma terra que será restaurada e que irá viver o seu direito de resgate diante do Senhor, porque há profeta nessa nação que não desistiu dessa nação chamada Brasil. Tem que ter alguém que pague o preço. Tem que ter alguém que não desista. Tem que alguém pague o preço que ninguém quer dar, que ninguém quer pagar. Que pode ser loucura. Porque há 10 anos atrás, há 20 anos nós fazemos atos proféticos na nossa nação. Há mais de 20 anos. Enquanto todo mundo declarava que o Brasil não tem jeito, que a corrupção do Brasil não vai nunca mudar, o Brasil está mudando.
E nós vamos entregar um Brasil melhor para os nossos filhos e para os nossos netos, porque Brasil se chama Anatote, o lugar onde as orações são respondidas, o lugar onde é terra de profeta, e em terra de profeta não se desiste do seu território. Setenta anos se passaram. Jeremias já era morto. E você sabe o que é que acontece? Vamos lá para Neemias capítulo 5. A palavra profética estava ecoando ainda. O Senhor não havia esquecido da palavra profética. Da palavra profética que o Senhor havia liberado. Sobre Jeremias. Sabe por quê? Deixa eu mostrar um negócio para você. A gente vai voltar para Jeremias 32. Volta para lá. Depois a gente vem aí para Neemias. Jeremias 32. Jeremias ora ao Senhor por tudo que havia acontecido. E Jeremias lembra toda a maldade do povo, porque eles haviam se afastado diante do Senhor. Jeremias, na sua oração, ele reconhece que o povo havia virado as costas, não somente o rosto para o Senhor. E no verso 32, o texto diz: por causa de toda a maldade que fizeram os filhos de Israel, os filhos de Judá, para me provocarem a ira, ele, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, viraram-me as costas, não o rosto. Ainda que eu, começando de madrugada, os ensinava, eles não deram ouvidos para receberem a advertência. Antes puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para profanarem. E aí Jeremias fala todas estas coisas. Mas Jeremias também diz, no verso 36, ele diz: agora pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca desta cidade, a qual vós dizeis já está entregue nas mãos do rei da Babilônia, pela espada, pela fome e pelas pestes. Eis que eu vos congregarei de todas as terras, para onde os lanceis. Na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação, tornarei a trazê-los a este lugar, e farei que nele habitem seguramente. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Dar-lhe-ei um só coração e um só caminho, para que temam todos os dias, para o seu bem e bem de seus filhos. Farei alianças com ele, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. E aí Jeremias continua, e no verso 43 ele diz, depois de tudo isso acontecer, ele diz: comprar-se-ão campos nesta terra, da qual vós dizeis, está deserta, sem homens, sem animais, está entregue nas mãos dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro e lavrarão as escrituras, e as fecharão com selos. Chamarão testemunhas da terra de Benjamim,
nos contornos de Jerusalém, na cidade de Judá, nas cidades, na região montanhosa, nas cidades das planícies, nas cidades do sul, porque lhes restaurarei a sorte, diz o Senhor. Amém? Tudo isso iria acontecer. Mas quando o povo se arrependesse e voltasse para o Senhor, Ele estava dizendo: vou congregar vocês de volta, vou estabelecer a minha aliança, vou fazer de vocês um povo com um só coração. E daí de então as terras desertas elas serão novamente povoadas. E novamente se comprarão os campos. E novamente se comprarão e lavrarão novamente as escrituras, a palavra que Deus havia dado para ele fazer. E aconteceu que depois de 70 anos, essa oração ela ecoou. E ela ecoou a um simples copeiro do rei da Pérsia, que recebeu o eco dessa profecia. E que quando ninguém havia se levantado, esse copeiro, ele disse: eu sou a resposta para a restauração de Jerusalém. E ele sai do seu trabalho e se muda para Jerusalém para começar uma obra de restauração. E diante de todas as oposições, e diante de todos os conflitos e desafios, de um homem que não tinha nenhum tipo, a princípio, de capacitação, de líder, de liderança. Ele não era um profeta, ele não era um rei, ele não era um capitão de exército, ele era apenas um copeiro de um rei. Mas mesmo assim ele tomou para si essa responsabilidade e de uma forma extraordinária, Neemias se torna um baluarte na reconstrução dos muros de Jerusalém. E quando ele já está para terminar, os muros já haviam sido fechados e levantados diante do Senhor, acontece o que nós vamos ler agora no capítulo 5. Neemias capítulo 5. A partir do verso 1, olha o que é que diz. Queridos, eu tenho que ler para você entender qual era o contexto disso tudo. Olha só. Tudo ia bem, apesar dos Sanbalates, dos Tobias, de toda a oposição. Mas Neemias havia fechado já os muros. E agora um outro tipo de reconstrução Neemias estava começando a fazer. Ainda existia muita escassez. E o povo estava sendo assistido com a comida que Neemias, como governador de Jerusalém, estabelecido, estava arrumando para o povo que andava ainda em grande miséria e não tinha o que comer. E olha o que as mulheres diziam nesse tempo. No verso 1 diz: foi grande, porém, o clamor do povo e das suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia os que diziam: somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo, para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas, as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo no meio dessa fome. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado, até para pagar o tributo do rei sobre as nossas terras e sobre as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como ele, e os nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e as nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Verso 6, ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Neemias fica indignado com essa situação. E olha o que Neemias fala no verso 7, ele diz: depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres, os magistrados, e lhes disse: sois usurários, cada um para com seu irmão. E convoquei contra eles um grande ajuntamento e disse-lhe: nós resgatamos, diga resgatamos. Nós resgatamos os judeus, os nossos irmãos que foram vendidos às gentes, segundo as nossas posses.
vós outra vez negociareis vossos irmãos, para que sejam vendidos a nós. Então se calaram, e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não deveis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios e dos nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, lhe demos dinheiro emprestado a preço do trigo. Demos de mão a esse empréstimos. E no verso 11 ele diz: restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também o 100º do dinheiro do trigo, do vinho e do azeite, que exigistes dele. Então responderam: restituí-lhe-emos, e nada lhe pediremos, faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Ei, presta atenção. O que aconteceu? Quando o povo havia sido levado para o cativeiro, a Babilônia tomou tudo. Tomou o terreno, tomou os campos, tomou os olivais, tomou as vinhetas, tomou o campo de trigo. Eles tomaram as casas, eles tomaram tudo. Aqueles que ficaram reduzidos à miséria. O que eles tinham para comer, eles tiveram que hipotecar os seus campos. Eles hipotecaram as suas casas para pagar o trigo para comer. Quando o povo descobriu que Jerusalém havia sido restaurada, eles voltaram. Mas quando eles voltaram, os nobres e os magistrados ainda eram agiotas, usurários. E ainda estavam cobrando deles os empréstimos para pagar o tributo do governador, para pagar o tributo dos campos que haviam sido tomados. Neemias se indigna com isso e ele diz: nós resgatamos os nossos irmãos de volta, e vocês ainda estão tratando os vossos próprios irmãos desse mesmo jeito. De forma nenhuma. Vocês irão restituir todo o campo, vocês irão restituir as vinhas, os olivais, as casas, vocês irão dar de volta tudo que eles possuíam. Sabe por quê? Porque lá atrás houve um profeta que havia trazido o resgate das terras, onde não se ouvia e não se valia nada. Aquele profeta havia pago um preço e havia registrado em uma escritura que aquilo que nada valia, que havia sido levado, que havia sido confiscado, um preço de resgate havia sido pago. E essa resposta, ela foi realizada através da vida de Neemias. Sabe por quê, irmãos? Porque tudo aquilo que nós fazemos aqui irá reverberar nas gerações seguintes. Se nós desistimos hoje, as nossas gerações, elas não irão ter nada para colher, elas não irão ter nada para ser resgatado, porque o preço, ele precisa ser pago hoje. Você está entendendo o que é que Deus fez através de uma atitude insana, ilógica e irracional? Alguém pagou um preço por um campo que nada valia. Está escrito aqui, você sabe quanto é que eles estavam pagando pelo tributo? 40 ciclos de prata. E Neemias havia pago 17 ciclos de prata pelaquele campo, que havia sido restituído através de Neemias. Sabe por quê, queridos? Porque tudo que acontece, você só está aqui hoje porque alguém lá atrás pagou um preço por você. Tem território que era devastado,
que foi restituído, que foi reconstruído, que foi soerguido, levantado, porque alguém pagou um preço lá atrás. Tem que alguém que não pode desistir da terra de Anatote hoje, para que amanhã haja o direito de resgate. Toda a terra em Israel não era de ninguém. Levítico capítulo 25, verso 25 diz: a terra é minha. Toda a terra é minha, porque vós só sois estrangeiros e peregrinos nessa terra. Mas eu darei o direito e a concessão de vocês lavrarem a terra, cultivarem a terra e dela comerem. Mas a terra de sacerdote, ela será dada por direito perpétuo. Porque a terra de sacerdote é terra onde há oração respondida. E na terra que tem oração respondida, essa será o direito de resgate de forma perpétua diante de Deus. Olha o que é que diz Levítico 25, verso 34. Está falando sobre a terra dos levitas. E da terra dos levitas, ele fala: mas o campo no arrabalde das suas cidades não se venderá, porque lhes é possessão perpétua. Queridos, terra de sacerdote, terra de profeta, é possessão perpétua. Nós não podemos desistir dos nossos Anatotes. Não interessa se tem homens maus nessa terra. Não interessa se tem homens corruptos nessa terra. Não interessa se tem homens que têm feito abominações diante de Deus e que têm trazido a ira de Deus. Onde tem profeta, os territórios não são abandonados, os territórios não são desistidos. Muito pelo contrário, os territórios são pagos um preço de resgate. Eu quero te dizer essa noite que hoje você vai se levantar para pagar um preço de resgate pelo teu casamento, para pagar um preço de resgate pela tua família, para pagar um preço de resgate pelos teus filhos, para pagar um preço de resgate pela nossa cidade, para pagar um preço de resgate pelo nosso estado e pela nossa nação, porque nós declaramos que na terra de Anatote tem profeta que não desistirá desse território. Você está entendendo? O Senhor há de restituir uma terra que é possessão perpétua. Não abriremos mão. Mesmo que ela tenha sido devastada e destruída, o Senhor há de soerguer e de levantar os muros. O Senhor vai levantar os altares e nós iremos prestar o nosso sacrifício. E o Senhor será exaltado e o Senhor fará coisas extraordinárias, coisas poderosas que serão notórias para todos aqueles. E aquilo que o Senhor fará não será confundido. Essa noite, queridos, nós estamos aqui para declarar que hoje nós vamos forjar uma escritura de posse. Vamos colocar um selo sobre ela. Vamos estabelecer um decreto. E nós vamos ter uma testemunha que tem gente ainda disposto a pagar um preço.
mesmo que ninguém acredite, mesmo que ninguém dê valor, há um povo que quer pagar um preço. E haverá testemunha. Sabe quem? O Senhor será a nossa testemunha. Vamos ficar de pé. Quem é o campo de Anatote que você hoje vai pagar um preço? Quem é o campo de Anatote hoje que você está disposto a não desistir dele? Mesmo que o cenário seja um cenário extremamente ameaçador, um cenário que seja desencorajador, um cenário que seja completamente caótico, mas o Senhor está dizendo: paga um preço por esse campo. Paga um preço por esse território. Não desiste desse território. Se você não desistir, ei, o Senhor está dizendo: se você não desistir, eu também não vou desistir dele. Ei, o Senhor está dizendo: olha, eu vou pagar um preço de resgate. Ó, querido, deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor está nos investindo de uma autoridade profética, de pagarmos um preço de resgate. Você está entendendo? Ei, nós não podemos desistir dos nossos territórios. Você sabe o que é que aconteceu? O território que Jeremias não desistiu era a sua casa. Foi o lugar onde ele nasceu. Ei, deixa eu te dizer. Tudo começa na nossa casa. Tudo começa no nosso território. O território do nosso nascedouro. Nós não podemos abrir mão desse território. Tem um território de Anatote que ele se chama família. Tudo começa nesse território. Mas o Senhor, essa noite, o Senhor está dizendo para você: Anatote, o lugar onde as orações são respondidas. Que coisa poderosa é essa, meus irmãos? Como é que um lugar pode se chamar o lugar onde as orações são respondidas? Ei, olha aqui para mim. Ei, você que está nos assistindo, olha aqui para mim. Existe um lugar, que esse lugar ele se chama o lugar onde as orações são respondidas. Esse lugar você não pode desistir. Esse lugar você não pode abrir mão. Esse lugar é o lugar onde você tem que pagar um preço. Não interessa. Todo mundo pode estar dizendo: olha, já acabou, já destruiu, vai ser tomada, vai ser queimada. Mas você está ali, não interessa. Eu vou lavrar a escritura de posse. Ei, não interessa. Eu vou lavrar o decreto de posse. Essa noite eu estou aqui para te dizer que um decreto vai ser lavrado no céu. É o teu decreto de posse. De um território que será resgatado. De um povo que será resgatado. De uma terra que será reconstruída. E hoje eu quero que você entenda
Ei, hoje eu quero que você entenda: alguém tem que se levantar. Ninguém além de Jeremias pagou o preço por algo que não valia nada, mas ele pagou. E por conta disso e por conta de uma palavra, o Senhor levantou de novo os muros de Jerusalém. E aqueles que estavam cativos foram trazidos de volta para lá. Em Neemias capítulo 7, os moradores de Anatote, eles voltaram para Anatote, porque o Senhor não iria deixar de cumprir a sua palavra. Essa noite nós estamos aqui para levantar um clamor, meu irmão. Essa noite nós estamos aqui porque o Senhor está te dizendo: ei, olha só, ei, você que está aí, me escuta, olha, presta atenção. Naquele tempo chegou um homem chamado Hananel e disse: olha, você tem o direito de resgate. Ei, o Senhor está te dando o direito de resgate. É o mesmo que o Senhor concedeu a Yeshua HaMashiach, e por isso nós estamos aqui hoje, porque foi dado a ele o direito de resgate, e ele pagou um preço de sangue por mim e por você, por alguém que nada valia, mas ele resolveu dar o direito de resgate. Aquele que pagou um preço com a sua própria vida. E essa noite, você aonde estiver me escutando, eu quero te dizer hoje que o território da tua alma é um território de Anatote, e hoje Yeshua HaMashiach há de resgatar esse campo e há de restaurá-lo. Eu quero que essa noite você levante suas mãos e você declare: qual é o campo de Anatote que você hoje quer pagar um preço de resgate? É o teu casamento? É o teu cônjuge? É o teu filho? É a tua família? Quem é o campo de Anatote? Seja você o Jeremias hoje. Seja você o profeta hoje, que está disposto a pagar esse preço. Espírito Santo de Deus, essa noite, ó Deus, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas, diante do Senhor. Colocamos, ó Deus, os nossos campos. Colocamos, ó Deus, os nossos territórios. Colocamos, Senhor Deus, a geografia, meu Deus, da nossa casa, da nossa família. A geografia e o território, o campo do nosso casamento. Colocamos no campo dos nossos filhos, dos nossos netos. Meu Deus, meu Deus. Colocamos o campo de Anatote chamado Piedade, Candeias, Barra de Jangada, Jaboatão dos Guararapes, Recife, Pernambuco. O campo de Anatote chamado Brasil. E declaramos: há remanescente neste lugar que não desistiu, que não abriu mão. Nós queremos o resgate de uma terra desolada, porque cremos na Tua palavra, cremos que Tu tens poder de restaurar. Levante os muros hoje.
hoje. Espírito Santo de Deus, meu Senhor, venha hoje. Traga a mentalidade profética. Traga o entendimento profético. Meu Deus, remova o conformismo. Remova a passividade e o conformismo. Remova a indiferença, meu Deus. Porque a tua palavra, ela declara: não vos conformeis com este século. Precisamos de uma renovação de mentalidade. Precisamos que a mentalidade seja restaurada. Senhor, olha essa noite para nós, olha para nós. Renove a nossa mente, para que possamos experimentar o resgate poderoso da parte do Senhor. Te levanta hoje, Espírito de Deus.